Grande é o seu nome. Acharam Lucas 15? Então vamos estar vendo. Ok. Lucas 15. Ali da parábola da ovelha, mas nós vamos estar lendo poucos versículos lá, tá? Que eu vou estar falando de uma pesquisa agora, para nós estar entendendo o que acontece referente a essa pesquisa que eu li, tá? Os publicanos e os pecadores se chegaram a eles para os cuidarem. Então os escribas e os fariseus motivaram-os e disseram: estes recebem aos pecadores como juntos com eles. Amém? Somente aí. Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia aí, ficam à vontade, tá? Glória a Deus. Uma pesquisa que eu tive pesquisando, acredito que muitos pesquisaram aí, muitos já leram, referente aos achados e perdidos do aeroporto de Guarulhos. Ali no aeroporto de Guarulhos tem uma espécie de um quarto que tem os achados e perdidos. Essa mesma pesquisa eu pesquisei na China, também tem. Existe uma diferença daqui do Brasil e a diferença na China. A diferença é que na China, lá, a responsabilidade, lá, muitos que deixam lá naquela sala de achados e perdidos, tem notebook, celulares, diversas questões, tudo que às vezes possa imaginar tem ali, né? Da mesma maneira. A única diferença que tem lá nesse país é que muitos encontram. Lá tem uma responsabilidade maior. Quem já sabe desse daqui, que é um dos países que é mais honesto do que acham, e a devolução, o índice de devolver é bem mais rápido. Mas essa pesquisa que eu recentemente, 15 milhões de pessoas passam anualmente ali no aeroporto de Guarulhos, né? E ali nessa sala, ela se encontra ali diversas coisas ali, e eles já não sabem mais o que fazer de tantas questões que tem ali, de muletas, celulares, até mesmo notebooks ali, entendeu? E o que eu trago, o que eu entendo dessa pesquisa que eu encontrei ali? Eu encontrei que ali eu tiro para essa pesquisa para a parábola do filho pródigo, da parábola da ovelha perdida e também da parábola também, né? Que todas as parábolas que Jesus ali colocou em parábola para nós entendermos, né? Eu estive comentando a semana passada, antes do Inóquio ministrar aquela mensagem, eu tive a responsabilidade, eu falei, referente à ovelha. Porque nós colocamos na posição da ovelha. Ali, aquela ovelha, ela achava, até mesmo ela não entendia ali, às vezes, que ela poderia estar perdida. Quando eu pedi para nós se colocarmos na posição da ovelha, não estou falando somente nós, igreja, estou falando você que está aí no YouTube, que vai estar vendo essa mensagem, se coloca na posição ali, na pele da ovelha. A ovelha, ela citava, eu até pedi para o Inóquio ali me responder o que era o aprisco. Aquela ovelha, ela estava no aprisco, né? Então ali, as 99, eu entendo ela, até comentei com o nosso pastor, que as 99 eu entendo ela como Israel. Jesus veio para as 99 e eles não o recebeu. As 99, elas já estavam salvas. As 99, entendam bem, as 99 já estavam salvas. Mas ali aquela responsabilidade do pastor, que em parábola nós entendemos que o pastor é Jesus. Então quando ali aquela ovelha, quando eu pedi que vocês se colocassem na posição da ovelha ali, é sentir o que ela fala. Imagine a cabeça dela, ela poderia estar pensando, lá vem o pastor está de volta. Ele a encontrou. Imagine só ali a cabeça dela, ali, entenda que ela poderia estar pensando desta forma. Essa palavra, ela me revela de uma maneira desta forma. Eu li essa palavra diversas vezes, mas ela me revela dessa forma. A cabeça, o que ele vai me fazer? Será que ele vai me expor diante das 99? Será que ele vai me pegar e ele vai me colocar lá diante das 99 e falar, olha ela aqui. Ela se dispersou porque ela foi ingrata. Ela se dispersou porque ela não foi agradecida. Nos dias de hoje é o que acontece. Nós olhamos a responsabilidade, nós olhamos hoje, todos os ministérios, tanto aquele ministério gigantesco, hoje, assim acontece umas normalidades que a gente
fica assim impressionado com o que acontece. Os ministérios pequenos, que tem atualmente 50 membros, hoje em dia já não tem mais, tem 10 membros. Então aquela ovelha ali que ela se desgarrou das 99, ela se encontra ali. Ela se encontra afastada ali, ela olha assim, será que eu volto? Se ele me encontrar, será que a Dalila me encontrar? Será que a Dona Vera me encontrar? Será que o pastor me encontrar? O que ele vai fazer comigo? Será que ele vai me expor diante dessas 99? Então, quando eu pedi para que nós entrasse, assim, se colocasse 1 minuto na posição ali, na pele da ovelha, a gente devemos entender isso. Devemos olhar desta forma, porque muitos estão lá fora. No final de semana, eu tive a oportunidade de encontrar ali um homem que eu fazia muitos anos, ele é um grande amigo meu e ele nos fala sempre, Deus usa ele de uma maneira, fala para mim assim, olha, fala as coisas que, ele está desmembrado, mas ele fala as coisas que em muitos ministérios não fala. E muitos ministérios não falam, ele sente isso. Ele fala, como eu volto? Ele me confronta dessa forma. Aonde está a força para me voltar? Muitos vão me expor. Diferente da parábola da dracma perdida. A dracma era totalmente diferente da ovelha. A dracma, ela estava numa posição de insensata. Ela estava insensível. Ela se afastou, mas só que ela estava insensível. É o que acontece. Das nossas igrejas nos dias de hoje estão vazias, porque a membresia ela chega numa situação que o louvor não toca mais no coração dele. Quando o louvor é tocado da harpa, ela não sente mais aquela comunhão com Cristo da maneira que sentia. Quando eu estava aqui no início do culto, as irmãs tomando um café ali, eu senti a presença do Senhor tão grandiosa que eu lembrei daquelas irmãs que oram por nós. Aquelas irmãs que, como muitas vezes eu falei para a nossa pastora, que eu estou colhendo algo que eu não plantei. E eu coloquei a tâmara como exemplo. Que muitos que plantam a tâmara não colhem ela, não tem a oportunidade de usufruir da tâmara, não tem a oportunidade até mesmo de degustar a tâmara. Então foi os antepassados que plantou. Então aí eu comentando com a pastora ali, então eu vendo as irmãs ali, eu lembrei que outrora, quando eu tocava para as irmãs ali do círculo de oração, quando as irmãs ficavam ali emocionadas, e aí você tem que correr atrás da nota ali, mas só que você sentia a presença do Senhor de uma maneira grandiosa. Então a dracma perdida, ela é totalmente diferente da comparação da ovelha. A dracma, ela estava perdida dentro do ministério. Ela estava perdida dentro do ministério. Por quê? Existe uma questão. Nessas 3 parábolas, na última palavra eu estarei falando do filho pródigo, existe 3 fatores que eu tiro dessa mensagem. Existe uma busca, existe um encontro e existe uma festa. Existe uma busca, existe um encontro e existe uma festa. Porque ali a dracma, ela não tinha valor algum lá no Oriente, ela não tem valor algum. A Bíblia não é somente a Bíblia que relata, é no Oriente. Ela não tem valor algum, a dracma não tem um valor. Mas só que saiu para encontrar. E quando a encontrou, teve festa. Então isso não é somente a Bíblia que relata isso, mas a dracma não tem valor. Mas quando ela foi encontrada, ela teve uma festa. Diferente também da parábola do filho pródigo. O filho pródigo ali, ele pediu o que eu tenho, assim, nesta questão de mais grave nesta relação, é que ele pediu a sua herança para um homem vivo. O pai ainda estava vivo e ele pediu a herança. Então a gente vê, eu consigo ver essa tamanha gravidade nessa relação. Então ali, ele pediu a sua herança para estar vendo, para estar conhecendo os prazeres de aonde assim os prazeres, vamos colocar os prazeres dos dias de hoje, é diferente de outrora? Não, é diferente não. Então acontece nos dias de hoje. Então muitos estão ali, quando eu estive conversando com aquele, ele já não é mais um jovem, ele fala, não, eu sou um jovem velho,
que ele está na faixa etária de 50 anos, eu falo assim, não, você não é um jovem velho. Ele está desta forma. Ele não está na forma, ele não fala, não estou qualificado no filho pródigo. Ele não está ali na dracma, mas ele se encontra com uma ovelha. Ele fala assim, Marcelo, como eu volto? Será que vão me expor? E ali eu falei, não. Porque João ali deixa ali bem claro, ali João 10, deixa ali, a Bíblia diz que Deus deu a vida pela ovelha, né? Então quem é, né? O bom pastor é Jesus. Então entenda esta mensagem de uma maneira assim, que da maneira que eu entendi ela, que muitas vezes eu li, reli ela, e o Senhor revela para mim de uma maneira assim, desta forma. Eu encontrei nesta mensagem uma busca, um encontro e uma festa. Então esses são os 3 pontos principais que eu encontro nesta mensagem. Aleluia. E ali quando aquele homem ali, ele esteve ali, teve aquele desejo dentro dele, ele confrontou a si próprio. Ele falou, levantei-me-ei e irei ter com o meu pai. É um tema que assim a gente conhece de frente para trás, de trás para frente, a gente conhece ela. O pessoal do YouTube que estará vendo essa mensagem, eles conhecem essa mensagem. Mas só que ele se impõe, ele se coloca na posição da ovelha. Será que eu voltar? Será que eu ter essa força que o filho pródigo teve? Será que eu ter esta possibilidade de reconhecer que na casa do meu pai há muitas moradas, que na casa do meu pai, ali até mesmo os seus servos ali, até mesmo os seus servos estavam ali se alimentando melhor, ali até os seus servos estavam ali de uma maneira grandiosa ali. Será que ele vai ser exposto? E ali quando ali o irmão ali recebeu ali, o pai o recebeu, o irmão esteve ali, na maneira ali. Aí o pai fala para ele assim, fala para o filho ali. Então ali naquele momento, aquele filho ele está na posição das 99, porque as 99 já estava guardada. As 99 já estava como Israel. E quando Jesus veio para Israel, Israel não o recebeu. Então aquelas 99, os filhos daquele que estava perdido já estava ali guardado, né? Tanto que ele confronta o pai. Pai, o Senhor nunca matou um cordeiro para mim. Mas aí nós vemos a festa. A festa que o pai teve ali no momento que o filho voltou. Então é dessa maneira que nós devemos entender essa mensagem. É dessa maneira que nós devemos entender. Não adianta nós fazermos se desdobrar, evangelizar, fazemos os nossos PG, o nosso trabalho em casa, se quando aquele indivíduo chegar cansado, nós expomos ele. Então ali não adianta nós se desdobrarmos, preparamos conteúdos de uma maneira grandiosa, se preparar, e quando vir aquele indivíduo ali, a gente expor ele. Expor ele até as 99. Entendeu? Porque ali nós vemos, quando nós fazemos os trabalhos de casa, o que nós se deparamos ali? Com mais pessoas desigrejadas. Com mais pessoas não querendo mais congregar em 4 paredes. Pessoas que sentem bem ali no lar, mas não querem mais. Não querem mais chegar até mesmo à igreja, não querem mais a estar mesmo adorando. Tem pessoas que choram, tem pessoas que até mesmo nos lares ali, ela se confraterniza ali, ela entrega, ela fala, ela entra ali, ela sai daquele momento ali de igreja ali, ela fala com você, ela te entrega momentos ali, ela conversa, ela consegue falar, como este rapaz falou. Ele fala, da onde eu vou encontrar essa força? Mas ele até mesmo ele fala, eu tenho força de orar, eu tenho força até mesmo de me consagrar, mas eu não tenho força de ir até uma igreja, porque ele tem medo. Da mesma maneira que aquela ovelha, se nós entendemos ali o que aquela ovelha, se colocar um momento na pele daquela ovelha, ela fala assim, ela entende assim, será que ele vai me colocar de novo, mais uma vez lá no aprisco e vai me expor? Então é isso. Aquele rapaz, ele se sente desta maneira. Então essa mensagem, nós devemos entender isso. Porque o Senhor, o que revela para mim, é desta forma. Entendeu? Não vai adiantar
nós se desdobrarmos, procurar conhecimento, se a gente não tiver isso em nosso coração, de aceitar essa pessoa como ela está. Porque quem a responsabilidade maior de estar aquele vigor de novo, mais uma vez, é o Senhor. A responsabilidade maior de estar tratando é o Senhor. A responsabilidade maior de estar fazendo a festa, fazendo o reencontro, a busca, depende de nós. Mas aquela festa depende do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu espero que você entenda esta mensagem. Entenda essa mensagem de uma maneira grandiosa. E peça para o que o Senhor revele para você. Em nome de Jesus, espero que você aí no YouTube entenda essa mensagem. Entenda essa mensagem. Em nome de Jesus.